Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor nesse momento. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram muitos, ou não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para conduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Irmãos, uma das coisas que o mundo busca é o conhecimento. Nós vivemos numa era onde o conhecimento ele está desenvolvendo-se de uma forma avassaladora. O conhecimento das coisas que há no mundo, ele, antigamente, há mais ou menos uns 50 anos atrás, ele demorava bastante para que as coisas que as pessoas conhecem no mundo viessem a mudar. Hoje, muitas coisas que nós conhecemos não passa de 5 anos para que tudo que nós conhecemos no mundo se transforme e outras coisas novas surjam. Então, o conhecimento hoje ele é a moeda que move o mundo. Quem tem conhecimento, ele consegue se superar, ele consegue avançar no mundo, ele consegue se destacar no mundo. E os valores que o mundo tem permanecem o mesmo desde que o mundo é mundo. A tecnologia e a ciência se multiplicaram, mas o homem continua sendo o mesmo desde que ele caiu na criação. E toda a humanidade permanece a mesma. Eu falo no sentido espiritual, eu falo no sentido do ser humano. Embora tudo que envolve o ser humano no planeta, a tecnologia e a ciência, que se multiplicam, o homem ainda continua atrasado. Ele está na pré-história da existência de um homem e de uma mulher espiritual. Porque esse avanço do mundo em relação ao conhecimento, ele vai se multiplicar cada vez mais. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele quando escreve esta carta, ele está tratando entre judeus que estavam ali, judeus que estavam na dispersão e de fala grega, em Corinto, mas principalmente aos gentios, aos gregos. E nós sabemos que nossa sociedade, ela tem uma herança muito grande da filosofia. A filosofia vem da Grécia, dos pensadores, dos filósofos. Então, na realidade, o saber, o conhecer, não é errado em si. Mas onde ele quer chegar é que esta sabedoria do mundo, ela não tem capacidade de transformação do ser, da pessoa, do homem e da mulher. E o apóstolo Paulo ele vai mostrar nisso, a partir do verso 26, onde nós lemos o texto, ele começa a chamar a atenção dos irmãos. Ele aqui está direcionando a sua palavra a pessoas que já tiveram um encontro com Cristo. Por isso os chamam de irmãos. Essa palavra é direcionada a você e a mim, que já tivemos um encontro com Cristo. E então ele diz, irmãos, reparai. Na minha Bíblia diz reparai. Não sei na Bíblia de vocês se diz, preste atenção, olhem com atenção. Então, reparai em que? Veja o primeiro, pois na vossa vocação. O que é a vocação? A vocação é um chamado. Ele está querendo
chamar a atenção dos irmãos em meio a uma sociedade que valoriza o saber, que valoriza o homem culto, que valoriza a pessoa que é superdotada em conhecimento e destacada no meio da sociedade. É isso que o mundo valoriza. E muitas vezes os cristãos, e não é errado você buscar o conhecimento de forma alguma, fazer uma faculdade, mestrado, doutorado, não é importante, não é que não seja importante. Isso é importante para que o mundo também, onde nós vivemos, possa ter pessoas que podem cooperar na sociedade. Mas em relação à salvação e à mudança de caráter desse homem, dessa mulher, este conhecimento é nulo. É isso que o apóstolo Paulo vai mostrar aqui. Então ele diz: parem vocês que já tiveram um encontro com Cristo e reparem no dia em que o Senhor te chamou. Você se lembra disso, irmãos? Você lembra de como você era antes da vocação? Porque vocação é um chamado. A pessoa que é vocacionada para algo na sociedade, ele tem um chamado para isso. Seja qual for a profissão que ele tenha, ele tem um chamado, ele vai se esmerar e ele vai procurar ser o melhor que ele possa ser para a sociedade com aquilo o ofício que ele foi chamado para ser. Você compreende? E as pessoas se esforçam de sobremaneira para ser aquilo que a sociedade exige que ele seja, mas muitas vezes não tem nenhum esforço, ou seja, não há uma dedicação para ser aquilo que Deus espera que ele seja. Por isso o apóstolo Paulo disse: preste atenção, olhe, observe, traga diante dos seus olhos o momento no qual Cristo te chamou. Naquele momento em que você ouviu o evangelho da salvação, quando Cristo, de braços abertos naquela cruz do Calvário, derramando o seu sangue, e aquela mensagem foi proclamada, e você ouviu aquele chamado: vem até mim, e você se rendeu aos pés de Cristo e entregou a vida para Ele. E lembre-se também daquilo que você sentiu naquele momento. Talvez para muitos faz muito tempo que isso aconteceu. Mas hoje, o apóstolo Paulo, através da carta, pede para aqueles irmãos pararem e prestarem atenção no dia em que Cristo chamou eles. Como foi que você se sentiu naquele momento? Eu lembro muito bem de quando o Senhor me chamou e da alegria que eu senti e do peso que foi tirado de sobre meus ombros, e a vontade que eu tinha de servir o Senhor. Era uma vontade imensa, irmãos. Era uma alegria. Eu todo o tempo ia buscar a palavra, todo o tempo eu queria estar, tudo que falasse de Jesus me interessava. Por isso que há um crescimento, que há um avanço no conhecimento do Senhor para alguns, e para outros não. É por isso que você vê que há uma diferença muito grande. Porque muitos, eles buscam mais conhecimento terreno deste mundo secular do que um conhecimento eterno. Observe, quando ele fala sobre isso, eu gostaria de lembrar aos irmãos o que o próprio apóstolo Paulo, na oração em Efésios capítulo 1, a partir do verso 16, ele diz que ele não cessa de dar graças a Deus por vós, nas minhas orações. Ele lembra dos Efésios na oração, mas por que ele lembra? E qual era o motivo dessa oração? Se os irmãos deixarem aqui, abra aqui, se quiser acompanhar, só passe algumas páginas e veja no Efésios capítulo 1, você vê aqui, Efésios capítulo 1, a partir do verso 16, ele diz assim, capítulo 1, verso 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Veja no verso 17, o motivo da oração de Paulo:
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ora, ele está escrevendo para quem? Para uma igreja, a igreja de Éfeso. E por que o apóstolo Paulo ora ao Senhor, lembrando desses irmãos, já que eles já são cristãos? Eles já são cristãos. Por isso que o conhecimento aqui não é um conhecimento comum. Quando ele diz aqui, eu peço a Deus para que, veja, que seja abertos os olhos espirituais, para que no versículo 18 ele diz, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes, veja que é sabedoria, ciência, conhecimento, não terreno. Mas ele diz, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Mais uma vez ele toca conhecimento e chamamento, ou vocação. Vocação é chamamento. Se você não tiver os olhos espirituais abertos, você enxerga as coisas no plano horizontal apenas, só naquilo que está perto. Só aqui, no seu dia a dia, nas coisas que você faz, no trabalho, na escola, em casa, e você vive somente nessa dimensão. Mas o apóstolo Paulo ora para que o Espírito Santo faça com que seus olhos espirituais eles se abram e veja qual é a expectativa de Deus quando Ele te chama. Porque aqui, quando ele diz iluminados os olhos do vosso coração, é uma linguagem de dizer, os teus olhos espirituais sejam abertos para perceber espiritualmente qual é a expectativa que Deus tem para a tua vida neste mundo. O que é que Deus espera de você aqui? Porque Ele te chamou a vocação veja, a vocação dos santos para o conhecimento de Deus. Se você observar no versículo 17 dessa carta, ele vai dizer assim, para que a finalidade, Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, veja, e de revelação, que é algo que está oculto, no pleno conhecimento dele. Essa palavra aqui, no original, não é o conhecimento natural, mas é o conhecimento do alto. O pleno conhecimento é um conhecimento que não apenas intelectualmente você consegue entender. Eu entendi isso aqui. Mas é aquele conhecimento que quando você é iluminado pelo Senhor, aquilo entra na sua mente e desce para o coração e transforma o seu caráter de uma forma que você não se vê mais como você era antes. A cada dia que você busca do Senhor com avidez, porque o santo, ele foi separado do mundo com um objetivo. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, ele diz, quando ele escreve essa carta, no primeiro capítulo, no verso 2, ele diz, a igreja que está em Coríntios, e aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Veja se não é isso. Volte aí, por favor, para o nosso texto. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Duas formas de santificação. Que santificação é separação. Quando Deus vocaciona uma pessoa, quando Ele chama uma pessoa, de onde ela estiver, fazendo o que ela estiver fazendo, é aquele chamado eficaz. Quando você não consegue resistir, quando Jesus escolheu os discípulos, Ele passava e disse, vem e segue-me.
na mesma hora, eles deixaram tudo o que estavam fazendo e seguiram o Senhor. É uma voz irresistível, é uma voz que vai além do nosso entendimento e vai no nosso coração e nos constrange, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele deu a sua vida por nós. Nós somos propriedade de Cristo, irmãos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós fomos comprados pelo sangue precioso do Senhor. Nós pertencemos ao Cordeiro Santo de Deus. Temos um pastor, um sumo pastor, coordenando, guiando a nossa vida como ovelhas. Então, irmãos, o que nós precisamos aqui é de conhecer mais o Senhor que nos salvou. Então, se você observar, essa primeira santificação é o momento em que Ele te chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós andávamos como que em trevas, sem conhecimento, sem luz. E quem está nas trevas sente angústia, sente depressão. Não estou falando que isso não aconteça hoje, mas eu digo, essas pessoas que não têm o conhecimento, a luz da verdade, elas andam sem nenhuma esperança. Sabe, uma pessoa que está em plena, tudo está apagado. Eu já tive uma experiência no passado, muito tempo atrás. Viajava para a Bahia, junto com vários carros. Um deles quebrou 3 horas da manhã. E foi em meio a um canavial. Não tinha nem um poste, nada. Então, quando a gente desce, se não é o farol do carro, se você virasse para o lado, você não via nada, 1 metro na sua frente, você não via. Você não via. Era uma escuridão terrível. Você não conseguia ver. Você não sabia se tinha um buraco. Você não sabia se era uma ribanceira, uma pedra, alguma coisa. Não sabia. Se tinha algum bicho. E você fica aflito. Então é assim que as pessoas vivem nas trevas. Aflitas porque não tem esperança. E a luz chegou até nós. A luz do conhecimento da verdade de Cristo chegou até nós. Mas depois, ele diz, aos santificados em Cristo, e na segunda parte ele diz, chamados para serem santos. Esse processo é o que eu estou falando agora. É o chamado de Deus para a transformação do caráter de cada um de nós, segundo a vocação do Senhor. Por isso que essa mensagem fala da vocação dos santos para o conhecimento de Deus. Este é o único conhecimento que pode transformar a tua vida e a minha vida. Então, volte aqui então para esse texto, e ele vai mostrar, irmãos, que esse conhecimento no versículo 26, visto que ele vai dizer que não foi por coisas que o mundo ensina, de forma que quem tem mais graduação no mundo é o que é mais valorizado, não é assim? Quanto mais formação você tiver no mundo, de conhecimento, mais você é valorizado no mundo. Só que Deus, Ele conhece o ser humano, porque Ele o criou. Quando Ele peca no jardim do Éden, o homem, a mulher e o homem, eles passam a ser como Deus, conhecedores, olha, veja, conhecimento do bem e do mal. E como Deus sereis, foi a proposta do diabo para o homem. Desde que o homem se torna independente de Deus, ele começa a viver um homem natural, voltado para os seus pensamentos e atitudes, e ele começa a pensar, e ele começa a agir conforme a sua mente, e não conforme a mente de Cristo. Isso é o homem natural, é o homem que vive dentro dessa esfera. Então, se você voltar aqui, passar, aliás, a página seguinte, você vai ver na sua Bíblia, não sei na minha,
é na mesma página, mas a gente vai continuar, que é o capítulo 2. Veja que essas pessoas que estão nas trevas, eles não têm conhecimento nenhum sobre Cristo. E aqui Paulo vai mostrar que existe um mistério, algo oculto. Já conversou com alguém no trabalho ou em outras situações que você parece um extraterrestre. Que é isso? Porque o cristão, ele vive na contramão do mundo. O mundo indo num curso e você indo no contrário. Então as pessoas não conseguem entender como é que você e eu vivemos numa perspectiva fora desse mundo, com algo futuro, algo que para ele não existe. Isso aí é loucura. Então veja aqui, em seguida ele vai dizer aqui no capítulo 2, verso 7, sobre essa sabedoria que o mundo não conhece, que é a sabedoria do Senhor, e ele vai mostrar aqui dizendo, mas falamos, verso 7 do capítulo 2, a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Veja, irmãos, você acha que isso é pouca coisa? Uma sabedoria que desde a eternidade, sabe o que quer dizer isso? É uma sabedoria que antes que o mundo fosse formado, ela existia. Provérbios fala sobre a sabedoria. Se eu não me engano, é o capítulo 3 de Provérbios, que vai falar sobre isso. Que ela estava na formação do mundo. A sabedoria é o Senhor Jesus Cristo, juntamente com a Trindade. Ele estava na formação do mundo. Desde a eternidade, essa sabedoria, para a nossa glória. Porque a nossa glória não pode estar no nosso conhecimento natural, mas no conhecimento do eterno. E aqui ele está mostrando que existia um mistério que estava oculto para o mundo todo. E ele vai mostrar que esse mistério aqui, essa sabedoria, ninguém que tinha conhecimento natural poderia entender e ver. Verso 8 do capítulo 2. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor. Não teria o Senhor da glória. Agora, ele vai citar do Antigo Testamento aquilo que estava oculto. Você sabe esse versículo? Veja que coisa interessante. Muita gente pega esse versículo e cita na igreja, e as pessoas glorificam o Senhor e ficam esperando quando essas coisas vão ser reveladas. Veja o que diz o versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí as pessoas, glória a Deus por isso, porque tem muita coisa que vem ainda para mim. Ninguém viu, nem ouvidos ouviram sobre essas verdades, então eu vou ficar esperando, porque quando Cristo voltar vai ter muito mais. Não, porque isso aqui era no Antigo Testamento, irmãos. Isso aqui tem a ver com Isaías. Então veja, Isaías 64 no versículo 4, essa profecia está lá atrás. Então a gente não pode pegar isso aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí a gente fica esperando, quando Cristo voltar vai ter isso. Vai ter muita coisa, muito mais do que isso. Mas nesse versículo está falando que o Messias que lá atrás está sendo profetizado, o Cristo que viria, tem um mas aqui. Sabe o que é um mas? É uma conjunção adversativa. Isso quer dizer o seguinte, que ela está ali para mostrar que aquilo que foi dito antes é o oposto. Então, se ninguém viu, ninguém ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não viu no passado, mas agora sim, agora tem condição de ver, porque ele diz aqui no versículo 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Deus já revelou o que ninguém viu antes, ninguém ouviu sobre antes, ele revelou, porque o Espírito Santo revela. Ele descortina o conhecimento do eterno, mas ele não descortina para todo mundo não, irmãos. Se você
você tem sede desse conhecimento, porque é uma coisa necessária para aquele que foi chamado. Porque o conhecimento do eterno não é limitado como o conhecimento humano. O conhecimento eterno, ele é infinitamente mais do que você pode pensar. Porque esse conhecimento é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o eterno. Ele é tudo em todos. Portanto, não há conhecimento esgotável em Cristo, irmãos. Uma coisa que me chama a atenção é que esses poderosos não conseguem. Sabe quem é um poderoso? Uma pessoa rica, uma pessoa que tenha muitas posses, que seja muito letrado, que tenha muita formação. Geralmente, irmãos, essas pessoas, elas se apoiam em si, se apoiam na sua própria carne, se apoiam no seu próprio ser. Mas Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Só para os humildes, só para quem se considera nada. Porque na realidade nós somos o pó da terra. Não somos mais do que isso, irmãos. Por causa da nossa natureza de pecado, nós, de alguma forma, em algum momento, vamos querer nos parecer como Deus, como os nossos pais no jardim do Éden. Como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Eu é que decido o que é bom e o que é mal para a minha vida. E aqui ele vai mostrar, no versículo 26 do capítulo 1, onde nós lemos, que ele diz: reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos o quê? Sábios segundo a carne. Não quer dizer que uma pessoa sábia não seja salva. Mas é aquela pessoa que é sábia e que é arrogante. É aquela pessoa que ela acha que ela sabe mais do que os outros. É aquela pessoa que ela desdenha de você. Ela... sei. Sabe como é? Ela desdenha, porque ela nem considera você, porque ela se sente superior a você. Esse é o arrogante, mas Deus resiste a ele. Você sabe que o pastor pregou recentemente sobre aquela questão do fariseu, a oração do fariseu e do publicano. Quando ele, você vê, ó Deus, não sou como esse publicano aí, pecador, o fariseu, né, orando, né? Jejuo 2 vezes, 2 vezes por semana, não é isso? Dou o dízimo de tudo, né? E aí se orgulhando do que ele faz, se orgulhando do que ele é. E o publicano lá, de cabeça baixa, disse: ó Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, Senhor. Tem misericórdia. Aí Jesus olha e diz: você acha que Deus ouviu a oração de quem? Do humilde, do que se considera nada, ou do arrogante que ele acha que é melhor do que você? Diz a palavra que desceu justificado o publicano e o fariseu não. Então Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Então, irmãos, veja que ele vai dizer que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não foram isso. Eu não vim para os sãos, aqueles que se consideram que eu não tenho problema para isso. Eu não preciso de Cristo. Tudo eu tenho. E também aqueles que têm muitas posses, mais uma vez eu digo, que não é por ter posses, nem por ter doutorado ou ciência, não é esse o problema. É o coração que é o problema. É o coração nisso que é o problema. Porque tem muitas pessoas que têm tudo isso, mas são humildes. Elas são humildes. Elas se rendem e sabem que o Senhor é tudo em todos e eles são apenas o pó. Eles têm a mente de João Batista quando disse: importa que eu diminua e que ele cresça.
Importa que eu diminua cada dia e que Cristo cresça cada vez mais em mim. Então, essa é a máxima do pensamento. Então, veja que ele vai mostrar aqui que isso foi revelado pelo Espírito do Senhor. Deus revelou Cristo pelo Espírito Santo, o que se estava oculto dos olhos. Notem que tudo está apontando para conhecer mais o Senhor Jesus. E aqui nós passamos adiante, aqui para o verso seguinte, verso 27, do capítulo 1 de 1 Coríntios, que diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Está vendo como Deus trabalha totalmente diferente do mundo? Quando a gente observa uma pessoa, no nosso olhar natural, nós nunca vamos ver como Deus vê. Você quer um exemplo? Alguém lembra de Samuel, o profeta? Quando ele foi escolher o rei para Israel. Chama aí os filhos de Jessé, um por um. Chama os caras tudo. Esse aí deve ser o rei. Deus escolheu ele. A visão dele era essa. Passou um por um. Aí disse: espera aí, nenhum desses, ó Senhor. Disse a ele: ô Jessé, só tem todos esses aqui? Ele disse: não, tem um. Está lá por trás da malhada. Mas isso aí, né? Não, eu não saio, eu não sento aqui na mesa, se você não traga ele. Quando traz é Davi, franzino, e lá por trás da malhada. Nem o pai dele considerava ele, porque a palavra de Deus para o profeta é: traga todos os seus filhos. Ele, não, para rei, esse não serve para rei. Então, muitas vezes nós temos um julgamento das pessoas pela aparência, e Deus vai dizer assim: não, Samuel, porque o homem vê pela aparência, mas eu sondo, eu conheço o coração. Eu vejo lá dentro, eu vejo quem tem disposição, eu vejo quem me quer mais, eu vejo quem quer mais de mim. Eu vejo também quem quer fazer número, eu vejo quem quer fazer só número no meu povo, só está no meio de mim. Mas eu busco os verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade, em espírito, com olhos espirituais, sabendo da vocação da qual nós fomos chamados, tendo ciência de onde eu fui tirado e para onde eu fui colocado e para onde eu vou. Eu sei em quem tenho crido, diz o apóstolo Paulo, e sei que é poderoso para fazer também, ele diz, infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, irmãos. E aqui ele vai mostrar aqui, nesse verso 27, que ele diz: o contrário do que o mundo pensa, o contrário, pelo contrário, pense dessa forma, pelo contrário do que o mundo pensa. Ande na contramão do mundo, porque aí você agradará ao Senhor. Porque aí o Senhor se agradará, o coração dele se agradará daquele servo que, é interessante, que Paulo vai mostrar aqui, que a mensagem que ele pregou é a mensagem da cruz. Veja o versículo 18 desse capítulo 1. Certamente a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. É o poder de Deus que tem poder de nos tirar da morte eterna, mas também tem poder de transformar a minha e da tua vida na imagem dele. Quanto à ação do Espírito Santo em nos convencer do pecado e do juízo, só Deus pode fazer isso. Mas o segundo chamado, em 1 Coríntios capítulo 2, chamados para ser santos,
é uma obra que Ele trabalha em conjunto. Não conseguimos entender isso, irmãos. Porque da mesma forma que Ele age na santificação da nossa vida, Ele também espera de nós a resposta da ação do Espírito Santo. Portanto, é algo que a gente não consegue entender. Deus age soberanamente sobre os atos voluntários dos homens. Ou seja, Ele age e nós respondemos. Quando Ele age para nos santificar e nós respondemos o chamado, há transformação na vida da pessoa. Se você apenas ouvir a voz do Espírito, apenas ouvir, e não começar a praticar aquilo que você ouviu, você vai passar um bom tempo sofrendo com a sua própria natureza de pecado. Quanto mais peso da nossa natureza pecaminosa nós carregamos, mais cansado nós ficamos na caminhada, até Cristo voltar, ou até nós nos encontrarmos com Ele. Quanto mais peso ou vestes do velho homem eu tiro, e me revisto do novo, mais leve eu fico nessa caminhada. Menos peso, livrando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Só dessa forma, irmãos, nós conseguimos avançar na carreira cristã, para a vocação da qual nós fomos chamados. E falando na questão de vocação, você vê que ele vai dizer pelo contrário. Deus pega essas pessoas que se consideram pó e humildes, que não são nada. Eu senti, Senhor, eu não sou nada. Ele pega essas pessoas e envergonham aqueles sábios e orgulhosos. No fim de tudo, irmãos, eles irão lamentar, porque quando o Senhor voltar, e ao ressoar da trombeta, aquela voz irá dizer: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas ele dirá também: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esses orgulhosos terão um fim. O apóstolo Pedro vai falar isso na sua carta. Porque não tarda a ira do Senhor para esses que vivem em orgulho. Então, ele vai mostrar que esse é o exemplo de humildade. E aí, irmãos, se você pegar aqui Mateus, não é? Deixa eu ver aqui. Capítulo 18 de Mateus. Se eu não estou enganado, é o versículo 3, o próprio Jesus falando sobre essas questões. De humildade. 18, 1 ao 4. Olha só, qual é a visão do Senhor Jesus ao qual nós servimos? Ele fala, Paulo está falando das coisas desprezíveis, das coisas que não se consideram. Você viu uma criança, um menino, uma menina, deixa de conversa, menino, é desprezado. Não se leva em conta uma criança, muitas vezes. Por quê? Falta conhecimento, ela é muito inocente, entendeu? Fala coisas assim, né? E aí você despreza, mas Jesus é o contrário da que a gente pensa. Jesus é maravilhoso, irmãos. Veja que os discípulos estavam preocupados sobre posição, sobre estar no destaque, no status. Tem muita gente na igreja querendo status, irmãos, querendo ser reconhecido. Aí Jesus fala aqui no verso 1 do capítulo 18. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Olha que pergunta. O maior.
Qual a preocupação deles? Quem é que vai estar do teu lado, Jesus? Quem é que vai ficar na vanguarda, de frente? Porque eles estavam no coração deles com essa pretensão. Sabe o que é isso? É a visão do mundo. A visão do mundo é o maior é que vale. O maior, o mais destacado. Aí muitas vezes nós temos aqui eleição, aí você vê, poxa, eu queria estar ali. O que é isso? Estar aqui é o quê? Estar aqui ou ali não é mais do que sendo uma responsabilidade de servo. E se você fizer tudo o que você tem que fazer como servo, e somente aquilo, ainda você se considera inútil, porque você poderia ir além daquilo que foi exigido para você fazer. Todos nós somos servos do Senhor. Só Ele é o maior no nosso meio. Não tem o maior no reino dos céus em relação a Cristo. Tem sim. Quando Cristo disse que o maior é o que serve mais. Porque o padrão de Cristo não é o do mundo. Porque o padrão do mundo, o maior, ele é servido. As pessoas estão aos pés servindo, porque ele é como se fosse um rei. E todo mundo está a seus pés para servi-lo, mas é o contrário. Veja o que ele diz aqui no verso 18. Então, depois que ele no primeiro versículo diz, quem é o maior no reino dos céus? Essa pergunta Jesus responde dessa forma. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aí ele conclui no verso 4, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Percebeu o exemplo que Jesus fez? A minha pergunta é, como tem sido nossa vida em relação ao nosso chamado celestial para o conhecimento do Senhor? Porque o conhecimento do Senhor é conhecer Cristo como Ele é. Olhe para Cristo. Como Cristo agiu. Como Ele viveu e pensou. Os discípulos de Cristo são aqueles que foram chamados, santificados. E o chamado para ser santo é de ser como o seu mestre. De ser como Cristo. Eu sei que é um processo, mas a gente precisa, irmãos, olhar para nossas vidas. Quantos anos você já está vivendo com Cristo? O quanto você avançou nessa caminhada? Quando você olha para trás e você faz aquela pergunta, poxa, eu era dessa forma, eu pensava desse jeito, eu era mais egoísta, eu só vinha para receber, porque a ideia de você estar na igreja muitas vezes é para receber o que o Senhor tem para você, e o discípulo é o contrário, o discípulo é para servir, porque ele disse, olha, Jesus chegou e lavou os pés dos discípulos, ele o mestre, o Criador dos céus e da terra, lava os pés dos discípulos, empoeirado, ele lava os pés, e ele disse, faça o mesmo que eu fiz, façam o meu exemplo. Então, aquele que quiser ser o maior no meio de vocês, seja servo de todos. Esse é o crescimento no conhecimento do Senhor. Você conhecer a Cristo é se tornar cada vez mais como o Senhor é. E aqui, irmãos, ele vai mostrando no versículo 28, 29, não é isso? 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Verso 30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Tudo que Cristo foi para você implica em que, nessa primeira questão, a sabedoria de Deus, o conhecimento oculto, ele se revela para você. Ele revela-se para você, Cristo se revela para você. Depois, ele te justifica, porque 2 Coríntios capítulo 5, 21 é bem conhecido. Aquele que não tinha pecado,
Deus o fez pecado por vós, a fim de que nos tornássemos, ou fôssemos feitos, justiça de Deus. Deus se coloca em carne como homem, para se revelar, ou seja, para que você conheça Ele, veja Ele como Ele é, o que Ele fez pela tua vida. E Ele te justifica, Ele te torna justo diante de Deus. Depois Ele te santifica, Ele começa um processo na minha e na tua vida de mudança de caráter. Ele começa a mudança gradativamente, mas eu repito mais uma vez, irmãos, isso não é algo compulsório, isso não é algo no estalar de dedo, e quanto mais tempo você não se coloca na dispensação do Espírito Santo, mais peso você vai carregar. Não faça isso. E ele vai mostrar que isso é interessante, que o conhecer de Deus não é de uma única pessoa, ninguém vai deter o conhecimento de Deus, apenas uma pessoa, é o corpo. Quanto mais pessoas estiverem conhecendo a Cristo, mais de Cristo eu vou ter no meu irmão. E isso acontece na unidade da igreja, no coletivo, porque eu não tenho tudo de Cristo, você também não tem tudo, então eu preciso do meu irmão, para ter algo de Cristo na vida dele, que vai completar a minha, e isso só ocorre no meio da igreja, irmãos. Por isso que ele disse, não deixei-vos de congregar, como é costume de muitos. Você tem que estar junto, porque é a partir dessa convivência e da palavra do Senhor que Cristo é formado na nossa vida. Então, irmãos, se você observar aqui, o texto segue, e ele vai dizer assim, a redenção, que foi a dívida que nós tínhamos diante de Deus, era impagável. Muitas vezes a gente está endividado, ou devendo alguma coisa, ou sempre alguma coisa para pagar. Você imagina uma dívida impagável, e que no final de tudo, essa dívida vai ser cobrada, ela não vai ser prescrita. E sabe qual é o pagamento dessa dívida? A tua vida eterna. Você imagina isso? Que no final a cobrança é a tua vida eterna vai ser perdida, porque você não tem condição de pagar essa dívida. E Ele recebeu a tua dívida, o escrito de dívida que você tinha pendurado na cruz do Calvário. E o sangue dele, naquela nota, escorreu e apagou toda a tua dívida naquela cruz. E você foi zerado. Você começa uma nova vida, porque aquilo que você devia a Deus foi jogado no mar do esquecimento. Os teus pecados, o meu pecado, que eu carregava e que era contrário ao Senhor, foi pago na cruz do Calvário. E aqui ele diz que a finalidade disso, de Cristo ter morrido por você e ter feito tudo o que Ele fez, portanto, a sabedoria dEle, a justiça, a santificação e a redenção, tem um objetivo, verso 31, para sabermos que nós não devemos nos orgulhar em detrimento das pessoas que não conhecem a Cristo, e até em detrimento do que você sabe e o que você conhece do Senhor na igreja. Para que, verso 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque a nossa glória foi revelada através de Cristo. Isso aqui é mais um dos versos lá do passado, em Jeremias. E eu queria ler esse verso, que a gente já está caminhando, já lemos até o texto todo, só quero ler alguns mais, para que você possa fixar melhor sobre essa vocação no conhecer do Senhor. Jeremias, no capítulo 9, 23 e 24, veja que o que ele está dizendo, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, nesse verso está mais completo do que o que está aqui. Veja lá, Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24. Na minha Bíblia tem um subtítulo nesse versículo 23. Conhecer a Deus
constitui a glória do homem. Então ele diz no verso 23, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Você quer viver para o agrado do Senhor? Não se glorie em si mesmo e procure conhecê-lo. Você foi chamado e separado como santo em relação às outras pessoas para o conhecimento de Deus. E eu quero terminar com uma carta, a primeira carta, a segunda carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 em diante. Preste atenção nisso, que é suma importância. Abra aí, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Algumas Bíblias vão estar diferentes, mas no conhecimento de Deus é um progresso. No conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus é Cristo, é conhecer Cristo, conhecer a natureza de Cristo em nós. É um conhecimento prático, não intelectual. É aquele conhecimento de que você vai se parecendo com o Senhor a cada dia, mas se você buscar. Se você não buscar, você está sendo salvo. Mas se eu colocar uma interrogação, será? Será? Pedro vai dizer uma coisa aqui que a gente deve prestar muito bem atenção, tá, irmãos? Vamos lá. Verso 3, 2 de Pedro 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo quê? O conhecimento completo, ou do alto, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, olha vós, eu e vocês, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Você creu? Eu criei no Senhor. Associe a sua fé, toda a diligência, todo cuidado, toda a disposição para o Senhor. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, o que mais? Com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Por que o amor é o último? Porque quando você se parece com o Senhor, o amor flui na tua vida. E todas essas características que nós lemos se resumem no amor. Quando o Senhor Jesus disse, toda a lei se resume, amarás ao teu próximo, amarás ao teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque essas coisas, longanimidade, domínio próprio, é com o seu irmão, com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua filha, com o seu filho. É nessa esfera, irmão, que a gente sabe quanto a gente está longe ou está perto do Senhor. Associe a sua fé, a virtude, o conhecimento do Senhor. E no fim de tudo, ame o seu irmão. Porque quando você tem amor pelo seu irmão, nada disso você vai fazer para ele. E aqui ele vai mostrar que isso aí tem uma consequência.
Verso 8: porque estas coisas, veja, existindo em vós, tá? Existindo em vós, e em vós aumentando progresso. Quanto tempo essas coisas têm existido em nós? Ou não têm existido? Tem sido também um progresso ou estagnou? Não, eu já tenho isso. Não, você não pode se ensoberbecer e achar que você já conhece tudo, e isso aí eu já ouvi 10 vezes. Não, isso é o caminho da perdição, da soberba. Porque a soberba precede a queda, e a altivez de espírito a ruína. Nunca se considere que você sabe tudo ou que você já viu tudo. Não, nunca. Portanto, existindo em vós e aumentando, verso 8, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe? Que conhecer a Cristo não está aqui só. Conhecer a Cristo é existindo estas coisas em nós e aumentando. Quando isso acontece, você frutifica. Eu frutifico. Pessoas são abençoadas pela tua vida, porque Cristo flui da tua vida para os outros. Isso nos constrange, né, irmãos? Porque muitas vezes nós fluímos mais do nosso ser caído de que Cristo. Por quê? Porque a gente não tem diligência e a gente busca tantas coisas nesse mundo, conhecimento e outras coisas mais, posição, mas não busca o que é essencial e eterno, que é a presença do Senhor Jesus Cristo. E então ele vai mostrar aqui no verso 9, dizendo: pois aquele em que estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ele se esqueceu daquele chamado quando o Senhor chamou a sua vida. Ele se esqueceu do ardor no coração pelas coisas do Senhor. Ele se esqueceu. E ele ficou como que míope, só vendo o que está perto. E os olhos espirituais das coisas excelentes do Senhor, ele deixou de lado, porque já não enxerga. Mas ele mostra aqui, por isso, irmãos, no verso 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa o quê? Vocação. Confirme o seu chamado com a prática de ser como Jesus. Não é ser perfeição, não, Senhor. Não é. Não é perfeição, porque o apóstolo Paulo diz em Filipenses, no capítulo 3, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, ou para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, de novo, vocação, em Cristo Jesus. É o chamado de Deus Pai, para você e eu sermos como o Senhor é. Ele mesmo em Filipenses, no capítulo 2, ele diz: eu troquei tudo que o mundo considera, troco todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Deus, pela qual eu perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Paulo não se conformava em ser apenas salvo. Paulo queria mais do Senhor Jesus. Irmãos, isso é um segredo que foi revelado para nós. Cristo nos salvou, mas se parecer com Cristo é um bálsamo tão grande, porque nós vamos ter menos peso e mais de Cristo na nossa vida. Então ele diz, no verso 10, então, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Verso 11, concluindo, pois desta maneira é
é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos o capítulo 3, 18, que a irmã Shirley, quando orou pelas crianças, leu. Se você lembra, ela orou pelas crianças, porque as crianças o que Jesus chamou com criança, né? E as crianças precisam crescer. E nós também, como crianças perante Cristo, precisamos crescer até a estatura do varão perfeito. Vamos ler todos juntos o verso 18, que é do capítulo 3 de João, de 2 Pedro, 3,18. Vamos ler todos juntos? Se abrir, é só virar a página. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver em conformidade com a vocação celestial. Amém.